O senhor acha que eu sou besta, sargento? A vista tá cansada, mas o olho é vivo. Aqueles quatro ali na venda do Tobias, vaqueiro coisa nenhuma. No vasto e impiedoso teatro do sertão nordestino, a morte não cavalga apenas no lombo de cavalos ligeiros ou sibila no cano quente de um rifle Winchester. Muitas vezes, ela se arrasta sorrateira, escondida atrás de um sorriso desdentado ou disfarçada numa conversa de calçada. Dizem os antigos que na caatinga, a língua ferina mata mais depressa que a picada da jararaca. E seu veneno é mais duradouro, pois destrói reputações, rompe lealdades e no mundo brutal do cangaço assina sentenças de sangue. Esta é a crônica de uma madrugada onde o silêncio foi quebrado não pelo estrondo da pólvora, mas pelo sussurro da traição. É a história de como uma vila adormecida, uma velha movida pela ganância e quatro homens valentes cruzaram seus destinos num nó górdio que só poderia ser desatado pela lâmina fria da justiça de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Prepare-se para mergulhar num tempo onde a lei era ditada pela força e a sobrevivência dependia de quem atirava primeiro ou de quem sabia calar na hora certa. Se você aprecia narrativas que não poupam a crueza da realidade, histórias de honra, traição e vingança no coração do Brasil esquecido, já deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino. Sua inscrição é o combustível que nos permite continuar desenterrando essas sagas do nosso passado e trazendo esse conteúdo forte para cada vez mais pessoas. Junte-se ao nosso bando e não perca nenhum capítulo desta história. O ano corria seco, talvez um dos piores que a memória dos mais velhos podia alcançar. O sol não era apenas um astro no céu, era um carrasco implacável, um feitor cósmico chicoteando a terra esturricada com raios de fogo desde a hora da aurora até o poente sangrento. A caatinga, em sua resiliência cinzenta, parecia pedir clemência. Os leitos dos rios, outrora artérias vitais da região, transformaram-se em caminhos de pedra e poeira, onde esqueletos de gado e de gente se confundiam, polidos pelo vento quente que soprava sem trazer alívio. O cenário era de desolação, uma tela pintada com os tons ocres da fome e da miséria. No entanto, a verdadeira desgraça do sertanejo não era apenas a ausência da chuva, obra de Deus ou da natureza. A verdadeira praga vestia linho branco, calçava botas de couro fino e atendia pelo título de coronel. Enquanto o povo definhava, espremendo o pouco que tinha para não morrer de inanição, os grandes senhores da terra engordavam seus rebanhos e seus cofres à custa do suor e do sangue alheio. E naquela região específica, entre os confins da Paraíba e o sertão pernambucano, nenhum nome causava mais terror e revolta do que o do Coronel Firmino, a quem o povo, em sussurros amedrontados, chamava de Pedra Dura. Firmino Pedra Dura não era um homem, era uma instituição de crueldade. Dono de léguas e léguas de terra que seus jagunços haviam tomado na bala de poceiros indefesos, ele controlava as únicas aguadas perenes da região. Em tempos de seca brava, enquanto crianças morriam de sede nos casebres de taipa, o gado do coronel bebia água fresca e limpa. Ele vendia a água que a natureza dava de graça a preços extorsivos, cobrando em trabalho escravo ou na honra das filhas dos lavradores. Seus armazéns, abarrotados de farinha e charque, frutos da exploração, permaneciam trancados, enquanto a vila vizinha de São Raimundo gemia de fome. Firmino era a encarnação do sistema que Lampião jurara combater. A lei do mais forte, a opressão do rico sobre o pobre, a injustiça institucionalizada. A 2 léguas da vila de São Raimundo, escondido nas dobras de uma serra pedregosa e de difícil acesso, o bando de Lampião montara acampamento. Eram 23 almas calejadas, homens e mulheres que haviam trocado a submissão pela vida errante do cangaço. Eles não eram meros bandidos, como os jornais da capital gostavam de pintar. Eram a resposta brutal
a um sistema brutal. Para o povo oprimido pelo coronel Pedra Dura, Lampião não era um demônio, mas um anjo vingador, o único capaz de olhar nos olhos dos poderosos e fazer com que eles sentissem o mesmo medo que infligiam aos outros. O acampamento estava tenso naquela manhã. A última incursão contra uma fazenda no interior da Paraíba havia sido lucrativa em ouro e joias. Os alforjes estavam pesados com a moeda que comprava a lealdade e o silêncio no sertão. Mas as provisões básicas minguavam. Carne de sol, farinha, rapadura e principalmente café e sal estavam no fim. 23 bocas famintas, acostumadas à dureza da vida no mato, mas ainda assim humanas, precisavam ser alimentadas. Lampião, o capitão Virgulino, caminhava entre seus homens com a sua presença magnética inconfundível. O chapéu de couro adornado com estrelas de prata, os óculos de lentes grossas que escondiam o olho cego e conferiam ao outro um brilho quase sobrenatural, o lenço de seda no pescoço e as cartucheiras cruzadas no peito formavam a imagem do guerreiro do sertão. Ele observava tudo e a todos. Via Corisco, o diabo loiro, afiando obsessivamente seu punhal de sangrar, os olhos azuis frios como gelo. Via Maria Bonita, sua rainha, remendando com habilidade um gibão rasgado por espinhos de chique-chique, cantarolando uma toada triste que falava de amores perdidos e destinos traçados. Via Zé Sereno limpando seu fuzil Mauser com a devoção de quem cuida de um filho, sabendo que naquela máquina de morte residia sua única garantia de vida. Mergulhão, o cangaceiro responsável pela logística do bando, aproximou-se com cautela. Sabia que trazer más notícias ao capitão quando ele estava imerso em seus pensamentos estratégicos era um risco. "Capitão Virgulino", chamou ele, tirando o chapéu em sinal de respeito. "A situação da boia tá preta. A farinha só dá para hoje e a carne seca já viu dias melhores. Se não reabastecer, amanhã o bando amanhece com a barriga roncando." Lampião parou e fixou seu único olho bom em Mergulhão. O silêncio que se seguiu foi pesado, apenas quebrado pelo zumbido das cigarras na mata seca. Ele sabia da situação, é claro. Nada escapava ao seu controle, mas a falta de comida era apenas uma peça num quebra-cabeça muito maior e mais perigoso que ele estava montando em sua mente astuta. "Eu sei, Mergulhão. A seca tá braba e o sertão tá pobre", respondeu Lampião, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade natural. "Mas nós não somos só bocas para comer. Somos o braço armado da justiça." Ele cuspiu no chão rachado, uma expressão de desgosto cruzando seu rosto marcado pelo sol e pela pólvora. O pensamento do capitão não estava na fome imediata, mas no causador daquela fome, o coronel Firmino Pedra Dura. Havia semanas que Lampião planejava um golpe decisivo contra o tirano. Não seria apenas um saque, seria uma lição. Ele pretendia invadir a fazenda fortaleza de Pedra Dura, abrir os armazéns para o povo faminto de São Raimundo, quebrar as represas que retinham a água e, se necessário, sangrar o coronel na frente daqueles que ele oprimia há décadas. Era um plano audacioso que exigia precisão, inteligência e, acima de tudo, segredo absoluto. Mas para executar tal plano, o bando precisava estar forte, alimentado e com munição de sobra. E, crucialmente, precisavam de informações frescas. Onde estavam os jagunços de Firmino? A volante estadual estava por perto, comprada pelo ouro do coronel. São Raimundo era o ponto-chave. Uma vila pequena, esquecida por Deus e pelo governo, mas que ficava estrategicamente na rota para a fazenda de Pedra Dura. Lampião subiu numa pedra alta que lhe servia de púlpito e observou o horizonte tremeluzente de calor. Ele precisava enviar homens à vila, não apenas para comprar mantimentos, mas para farejar o ar, ouvir as conversas de venda, sentir se o terreno estava preparado para o grande golpe contra o coronel. "Saracura!" gritou Lampião,
sua voz ecoando pela grota. Um cangaceiro baixo, troncudo, de pele curtida e bigode fino, apresentou-se imediatamente. Saracura era um ex-soldado de volante que desertara após ver as injustiças cometidas pelos seus superiores. Conhecia as táticas da polícia e era mestre em disfarces e negociações. Às suas ordens, capitão. Você vai liderar uma missão delicada hoje. Nada de tiroteio, nada de alarde. Quero inteligência e discrição. Lampião desceu da pedra e aproximou-se, falando em tom mais baixo, para que apenas Saracura e os homens mais próximos ouvissem. Você vai até São Raimundo, leva Candeeiro, Zé Sereno e o Quina, 4 homens bons de briga, mas melhores ainda de miolo. Vocês vão se passar por vaqueiros de arribada, gente de passagem procurando trabalho ou gado perdido. Vão até a venda do seu Tobias, o único lugar naquela vila miserável que ainda deve ter alguma coisa para vender. O capitão tirou do bolso um saquinho de couro pesado, tilintando com moedas de ouro e prata. Comprem tudo o que puderem carregar. Farinha, charque, café, sal, rapadura. Paguem bem, não pechinchem. O ouro do coronel que nós tomamos na Paraíba vai alimentar a gente agora. Mas o mais importante, Saracura, é o ouvido. Lampião segurou o ombro do cangaceiro com firmeza, seus olhos penetrando na alma do subordinado. Quero saber de tudo. Se tem volante na região, se os macacos do governo estão rondando. E principalmente, Saracura, quero saber do coronel Pedra Dura. Onde andam os capangas dele? Ele tá na fazenda, tá esperando visita? Qualquer pio sobre o Firmino eu quero saber. Essa compra é só o começo. O prato principal nós vamos servir para o coronel depois de amanhã. Saracura assentiu, compreendendo a gravidade da missão. Não era apenas uma ida à feira, era o reconhecimento para uma guerra. Ele escolheu seus companheiros com cuidado. Candeeiro, um homem de meia idade, experiente e calmo. Zé Sereno, valente e com um olho de águia para o perigo. E Quina, um rapaz jovem, ágil como um gato do mato e excelente rastreador. Os 4 homens começaram a se preparar. Esconderam os rifles Winchester e as cartucheiras pesadas, deixando visíveis apenas os revólveres e as facas de cintura, comuns a qualquer vaqueiro que cruzasse aquelas terras perigosas. Trocaram os chapéus de cangaceiro, cheios de enfeites, por outros mais simples de couro cru, surrados pelo uso. Ajeitaram as selas nos cavalos, animais fortes e bem tratados que destoavam um pouco da imagem de simples vaqueiros, mas que eram essenciais para uma fuga rápida, se necessário. Enquanto os homens montavam, Maria Bonita aproximou-se de Lampião, que observava a partida com um semblante preocupado. Você acha que é seguro, Virgulino, mandar só 4 para uma vila tão perto das terras do Pedra Dura? Perguntou ela, sua voz suave contrastando com a dureza do ambiente. Seguro nunca é, Maria. O sertão é um tabuleiro de xadrez onde as peças se movem no escuro. Mas precisamos da comida e, mais ainda, precisamos saber onde o inimigo dorme. O Firmino Pedra Dura está muito quieto ultimamente. E silêncio de onça é sinal de bote armado. Esses 4 são espertos, sabem se virar. Lampião deu um último aceno para Saracura, que liderava o pequeno grupo para fora do esconderijo da grota. Vão com Deus e voltem com o diabo no corpo se precisarem correr, murmurou o capitão. Os 4 cavaleiros desapareceram na caatinga cinzenta, levantando uma nuvem fina de poeira que logo foi engolida pela imensidão do sertão. O sol continuava sua marcha implacável pelo céu, prometendo mais um dia de calor infernal. No acampamento, o silêncio voltou a reinar, mas agora carregado de uma expectativa nervosa. Lampião sentou-se à sombra de um juazeiro, a única árvore que desafiava a seca com sua copa verdejante. Ele limpava seus óculos, mas sua mente estava longe, já desenhando os planos para o ataque à fortaleza do coronel Pedra Dura. Ele faria justiça. Ele faria o tirano pagar por cada gota de água negada, por cada palmo de terra roubada, por cada lágrima derramada pelo povo humilde.
Ele não sabia, no entanto, que o destino, naquela manhã, vestia saias velhas e tinha a língua mais afiada que o punhal de corisco, e que o plano de justiça estava prestes a ser interceptado pela mais baixa das moedas de troca, a fofoca interesseira. O sertão estava prestes a provar, mais uma vez, que o sangue derramado pela traição tem uma cor mais viva e um cheiro mais forte. No vasto e impiedoso teatro do sertão nordestino, a morte não cavalga apenas no lombo de cavalos ligeiros ou sibila no cano quente de um rifle Winchester. Muitas vezes, ela se arrasta sorrateira, escondida atrás de um sorriso desdentado ou disfarçada numa conversa de calçada. Dizem os antigos que na caatinga, a língua ferina mata mais depressa que a picada da jararaca. E seu veneno é mais duradouro, pois destrói reputações, rompe lealdades e, no mundo brutal do cangaço, assina sentenças de sangue. Esta é a crônica de uma madrugada onde o silêncio foi quebrado não pelo estrondo da pólvora, mas pelo sussurro da traição. É a história de como uma vila adormecida, uma velha movida pela ganância e 4 homens valentes cruzaram seus destinos num nó górdio que só poderia ser desatado pela lâmina fria da justiça de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Prepare-se para mergulhar num tempo onde a lei era ditada pela força e a sobrevivência dependia de quem atirava primeiro ou de quem sabia calar na hora certa. Se você aprecia narrativas que não poupam a crueza da realidade, histórias de honra, traição e vingança no coração do Brasil esquecido, já deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino. Sua inscrição é o combustível que nos permite continuar desenterrando essas sagas do nosso passado e trazendo esse conteúdo forte para cada vez mais pessoas. Junte-se ao nosso bando e não perca nenhum capítulo desta história. O ano corria seco, talvez um dos piores que a memória dos mais velhos podia alcançar. O sol não era apenas um astro no céu, era um carrasco implacável, um feitor cósmico chicoteando a terra esturricada com raios de fogo desde a hora da aurora até o poente sangrento. A caatinga, em sua resiliência cinzenta, parecia pedir clemência. Os leitos dos rios, outrora artérias vitais da região, transformaram-se em caminhos de pedra e poeira, onde esqueletos de gado e de gente se confundiam, polidos pelo vento quente que soprava sem trazer alívio. O cenário era de desolação, uma tela pintada com os tons ocres da fome e da miséria. No entanto, a verdadeira desgraça do sertanejo não era apenas a ausência da chuva, obra de Deus ou da natureza. A verdadeira praga vestia linho branco, calçava botas de couro fino e atendia pelo título de coronel. Enquanto o povo definhava, espremendo o pouco que tinha para não morrer de inanição, os grandes senhores da terra engordavam seus rebanhos e seus cofres à custa do suor e do sangue alheio. E naquela região específica, entre os confins da Paraíba e o sertão pernambucano, nenhum nome causava mais terror e revolta do que o do Coronel Firmino, a quem o povo, em sussurros amedrontados, chamava de Pedra Dura. Firmino Pedra Dura não era um homem, era uma instituição de crueldade. Dono de léguas e léguas de terra que seus jagunços haviam tomado na bala de poceiros indefesos, ele controlava as únicas aguadas perenes da região. Em tempos de seca brava, enquanto crianças morriam de sede nos casebres de taipa, o gado do coronel bebia água fresca e limpa. Ele vendia a água que a natureza dava de graça a preços extorsivos, cobrando em trabalho escravo ou na honra das filhas dos lavradores. Seus armazéns, abarrotados de farinha e charque, frutos da exploração, permaneciam trancados, enquanto a vila vizinha de São Raimundo gemia de fome. Firmino era a encarnação do sistema que Lampião jurara combater. A lei do mais forte, a opressão do rico sobre o pobre, a injustiça institucionalizada. A 2 léguas da vila de São Raimundo,
Escondido nas dobras de uma serra pedregosa e de difícil acesso, o bando de Lampião montara acampamento. Eram 23 almas calejadas, homens e mulheres que haviam trocado a submissão pela vida errante do cangaço. Eles não eram meros bandidos, como os jornais da capital gostavam de pintar. Eram a resposta brutal a um sistema brutal. Para o povo oprimido pelo coronel Pedra Dura, Lampião não era um demônio, mas um anjo vingador. O único capaz de olhar nos olhos dos poderosos e fazer com que eles sentissem o mesmo medo que infligiam aos outros. O acampamento estava tenso naquela manhã. A última incursão contra uma fazenda no interior da Paraíba havia sido lucrativa em ouro e joias. Os alforjes estavam pesados com a moeda que comprava a lealdade e o silêncio no sertão. Mas as provisões básicas minguavam. Carne de sol, farinha, rapadura e principalmente café e sal estavam no fim. 23 bocas famintas, acostumadas à dureza da vida no mato, mas ainda assim humanas, precisavam ser alimentadas. Lampião, o capitão Virgulino, caminhava entre seus homens com a sua presença magnética inconfundível. O chapéu de couro adornado com estrelas de prata, os óculos de lentes grossas que escondiam o olho cego e conferiam ao outro um brilho quase sobrenatural, o lenço de seda no pescoço e as cartucheiras cruzadas no peito formavam a imagem do guerreiro do sertão. Ele observava tudo e a todos. Via Corisco, o diabo loiro, afiando obsessivamente seu punhal de sangrar, os olhos azuis frios como gelo. Via Maria Bonita, sua rainha, remendando com habilidade um gibão rasgado por espinhos de chique-chique, cantarolando uma toada triste que falava de amores perdidos e destinos traçados. Via Zé Sereno limpando seu fuzil Mauser com a devoção de quem cuida de um filho, sabendo que naquela máquina de morte residia sua única garantia de vida. Mergulhão, o cangaceiro responsável pela logística do bando, aproximou-se com cautela. Sabia que trazer más notícias ao capitão quando ele estava imerso em seus pensamentos estratégicos era um risco. Capitão Virgulino, chamou ele, tirando o chapéu em sinal de respeito. A situação da boia tá preta. A farinha só dá para hoje e a carne seca já viu dias melhores. Se não reabastecer, amanhã o bando amanhece com a barriga roncando. Lampião parou e fixou seu único olho bom em Mergulhão. O silêncio que se seguiu foi pesado, apenas quebrado pelo zumbido das cigarras na mata seca. Ele sabia da situação, é claro. Nada escapava ao seu controle, mas a falta de comida era apenas uma peça num quebra-cabeça muito maior e mais perigoso que ele estava montando em sua mente astuta. Eu sei, Mergulhão. A seca tá braba e o sertão tá pobre, respondeu Lampião, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade natural. Mas nós não somos só bocas para comer. Somos o braço armado da justiça. Ele cuspiu no chão rachado, uma expressão de desgosto cruzando seu rosto marcado pelo sol e pela pólvora. O pensamento do capitão não estava na fome imediata, mas no causador daquela fome, o coronel Firmino Pedra Dura. Havia semanas que Lampião planejava um golpe decisivo contra o tirano. Não seria apenas um saque, seria uma lição. Ele pretendia invadir a fazenda fortaleza de Pedra Dura, abrir os armazéns para o povo faminto de São Raimundo, quebrar as represas que retinham a água e, se necessário, sangrar o coronel na frente daqueles que ele oprimia há décadas. Era um plano audacioso que exigia precisão, inteligência e, acima de tudo, segredo absoluto. Mas para executar tal plano, o bando precisava estar forte, alimentado e com munição de sobra. E, crucialmente, precisavam de informações frescas. Onde estavam os jagunços de Firmino? A volante estadual estava por perto, comprada pelo ouro do coronel. São Raimundo era o ponto-chave. Uma vila pequena, esquecida por Deus e pelo governo, mas que ficava estrategicamente na rota para a fazenda de Pedra Dura.
Lampião subiu numa pedra alta que lhe servia de púlpito e observou o horizonte tremeluzente de calor. Ele precisava enviar homens à vila, não apenas para comprar mantimentos, mas para farejar o ar, ouvir as conversas de venda, sentir se o terreno estava preparado para o grande golpe contra o coronel. "Saracura!" gritou Lampião, sua voz ecoando pela grota. Um cangaceiro baixo, troncudo, de pele curtida e bigode fino, apresentou-se imediatamente. Saracura era um ex-soldado de volante que desertara após ver as injustiças cometidas pelos seus superiores. Conhecia as táticas da polícia e era mestre em disfarces e negociações. "Às suas ordens, capitão. Você vai liderar uma missão delicada hoje. Nada de tiroteio, nada de alarde. Quero inteligência e discrição." Lampião desceu da pedra e aproximou-se, falando em tom mais baixo, para que apenas Saracura e os homens mais próximos ouvissem. "Você vai até São Raimundo, leva Candeeiro, Zé Sereno e o Quina, 4 homens bons de briga, mas melhores ainda de miolo. Vocês vão se passar por vaqueiros de arribada, gente de passagem procurando trabalho ou gado perdido. Vão até a venda do seu Tobias, o único lugar naquela vila miserável que ainda deve ter alguma coisa para vender." O capitão tirou do bolso um saquinho de couro pesado, tilintando com moedas de ouro e prata. "Comprem tudo o que puderem carregar. Farinha, charque, café, sal, rapadura. Paguem bem, não pechinchem. O ouro do coronel que nós tomamos na Paraíba vai alimentar a gente agora. Mas o mais importante, Saracura, é o ouvido." Lampião segurou o ombro do cangaceiro com firmeza, seus olhos penetrando na alma do subordinado. "Quero saber de tudo. Se tem volante na região, se os macacos do governo estão rondando. E principalmente, Saracura, quero saber do coronel Pedra Dura. Onde andam os capangas dele? Ele tá na fazenda, tá esperando visita? Qualquer pio sobre o Firmino eu quero saber. Essa compra é só o começo. O prato principal nós vamos servir para o coronel depois de amanhã." Saracura assentiu, compreendendo a gravidade da missão. Não era apenas uma ida à feira, era o reconhecimento para uma guerra. Ele escolheu seus companheiros com cuidado. Candeeiro, um homem de meia idade, experiente e calmo. Zé Sereno, valente e com um olho de águia para o perigo. E Quina, um rapaz jovem, ágil como um gato do mato e excelente rastreador. Os 4 homens começaram a se preparar. Esconderam os rifles Winchester e as cartucheiras pesadas, deixando visíveis apenas os revólveres e as facas de cintura, comuns a qualquer vaqueiro que cruzasse aquelas terras perigosas. Trocaram os chapéus de cangaceiro, cheios de enfeites, por outros mais simples, de couro cru, surrados pelo uso. Ajeitaram as selas nos cavalos, animais fortes e bem tratados que destoavam um pouco da imagem de simples vaqueiros, mas que eram essenciais para uma fuga rápida, se necessário. Enquanto os homens montavam, Maria Bonita aproximou-se de Lampião, que observava a partida com um semblante preocupado. "Você acha que é seguro, Virgulino, mandar só 4 para uma vila tão perto das terras do Pedra Dura?" perguntou ela, sua voz suave contrastando com a dureza do ambiente. "Seguro nunca é, Maria. O sertão é um tabuleiro de xadrez onde as peças se movem no escuro. Mas precisamos da comida e, mais ainda, precisamos saber onde o inimigo dorme. O Firmino Pedra Dura está muito quieto ultimamente. E silêncio de onça é sinal de bote armado. Esses 4 são espertos, sabem se virar." Lampião deu um último aceno para Saracura, que liderava o pequeno grupo para fora do esconderijo da grota. "Vão com Deus e voltem com o diabo no corpo se precisarem correr", murmurou o capitão. Os 4 cavaleiros desapareceram na caatinga cinzenta, levantando uma nuvem fina de poeira que logo foi engolida pela imensidão do sertão. O sol continuava sua marcha implacável pelo céu, prometendo mais um dia de calor infernal. No acampamento, o silêncio voltou a reinar, mas agora carregado de uma expectativa nervosa.
Lampião sentou-se à sombra de um juazeiro, a única árvore que desafiava a seca com sua copa verdejante. Ele limpava seus óculos, mas sua mente estava longe, já desenhando os planos para o ataque à fortaleza do Coronel Pedra Dura. Ele faria justiça. Ele faria o tirano pagar por cada gota de água negada, por cada palmo de terra roubada, por cada lágrima derramada pelo povo humilde. Ele não sabia, no entanto, que o destino, naquela manhã, vestia saias velhas e tinha a língua mais afiada que o punhal de corisco, e que o plano de justiça estava prestes a ser interceptado pela mais baixa das moedas de troca, a fofoca interesseira. O sertão estava prestes a provar mais uma vez que o sangue derramado pela traição tem uma cor mais viva e um cheiro mais forte. A vila de São Raimundo emergiu da névoa de calor do meio-dia como um espectro de barro e poeira. Se o acampamento de Lampião, na serra, era um refúgio de guerreiros, São Raimundo era o retrato acabado da derrota imposta pelo coronel Firmino Pedra Dura. As poucas casas de taipa pareciam se encolher sob o sol impiedoso, suas paredes rachadas como a pele dos moradores. Não havia crianças brincando na rua principal, apenas cães esqueléticos disputando sombras minguadas e o silêncio pesado de quem espera o pior. A miséria ali tinha nome e sobrenome. Cada costela à mostra nos jumentos de carga, cada olhar opaco dos velhos sentados nas soleiras das portas, tudo apontava para a fazenda Fortaleza do Coronel. Enquanto Firmino represava o rio e estocava grãos em silos que rompiam de tão cheios, São Raimundo definhava. Era essa a justiça torta do sertão que Lampião jurara endireitar na ponta do rifle. Um homem com tudo e um povo com nada. Saracura, Candeeiro, Zé Sereno e Quina entraram na vila a passo lento, tentando mimetizar o cansaço dos vaqueiros que cruzavam aquelas terras. Mas havia algo neles que destoava. Talvez fosse a postura ereta de quem não curva a espinha para coronel nenhum. Ou a saúde dos cavalos, animais bem tratados que comiam milho enquanto os bichos da vila comiam capim seco. Eles sentiam os olhares sobre si. No sertão, forasteiro é sempre notícia, e em tempos de fome pode ser ameaça ou oportunidade. Eles desmontaram em frente à venda de seu Tobias, o único estabelecimento que ainda teimava em abrir as portas. Tobias era um homem bom, mas quebrado pelo medo. Pagava taxas abusivas ao coronel Firmino apenas para ter o direito de vender o pouco que conseguia trazer de fora a preços inflacionados. Quando viu os 4 homens armados entrarem em sua loja escura, cheirando a fumo de rolo e querosene, Tobias engoliu em seco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, saudou Saracura, tirando o chapéu de couro cru e limpando o suor da testa com as costas da mão. Somos vaqueiros de passagem, viemos das bandas do Ceará, tangendo uma boiada que se perdeu na Caatinga. Precisamos de mantimento para seguir viagem. A mentira era bem contada, ensaiada nas noites de fogueira do bando. Saracura tinha o dom da palavra mansa quando preciso. Para sempre seja louvado, respondeu Tobias, a voz trêmula. A coisa tá feia por aqui, moços. O coronel Firmino, bem, ele controla quase tudo que entra e sai. Mas ainda tenho um pouco de farinha, um resto de carne de sol que chegou ontem e rapadura. Vamos levar tudo o que o senhor tiver disso aí. E mais café e sal, se houver, disse Saracura, sem perguntar o preço. O pedido fez os olhos de Tobias arregalarem. Aquilo era compra para um batalhão, não para 4 vaqueiros perdidos. Enquanto o vendeiro começava a separar as mercadorias com mãos nervosas, os outros cangaceiros se espalharam pela loja, fingindo examinar ferramentas e cordas, mas com os ouvidos atentos como os de raposas. E como estão as estradas por aqui, meu patrão? Perguntou o candeeiro, encostado no balcão, palitando os dentes. Muita gente armada rodando? Sabe como é? A gente anda com medo de ladrão de gado. Ou pior. Tobias baixou o tom de voz, olhando para os lados como se as paredes de barro tivessem ouvidos do coronel.
Tá quieto demais, moço. Dizem que a volante do tenente Zé Rufino passou longe daqui, indo para o sul. Mas os homens do coronel Firmino, esses estão sempre por aí, cobrando o que não devem e tomando o que é dos outros. O coronel está intocado na fazenda dele. Dizem que guardando ouro e comida que dava para sustentar 3 vilas dessa. A informação era preciosa. O caminho estava limpo da polícia estadual. E o alvo principal, o coronel Pedra Dura, estava em sua toca, sentado sobre a sua riqueza roubada. Os olhos de Quina e Zé Sereno se cruzaram rapidamente. O plano de Lampião tinha tudo para dar certo. Na hora de pagar, Saracura cometeu o erro fatal, o deslize que a confiança excessiva traz. O preço cobrado por Tobias foi exorbitante, o triplo do valor normal, reflexo da escassez imposta pelo coronel. Em vez de pechinchar e reclamar da carestia, como faria qualquer vaqueiro assalariado que conta os tostões, Saracura enfiou a mão no alforge e puxou um punhado de moedas. Entre o cobre e a prata, brilhou o amarelo inconfundível de uma libra esterlina de ouro, fruto do último saque do bando a um cofre de banco. Ele pagou sem piscar e ainda deixou uma moeda de prata a mais pelo incômodo. Tobias recebeu o dinheiro com as mãos tremendo, misto de alegria pela venda da semana e terror pelo que aquele ouro significava. Vaqueiro não anda com libra de ouro. Só um tipo de gente no sertão tinha aquele poder de compra: os homens do capitão Virgulino. Enquanto a transação ocorria dentro da venda, do lado de fora, a desgraça tomava forma humana. Francisca Macambira, uma velha viúva que a seca e a maldade do mundo haviam transformado numa criatura amarga e astuta, varria a poeira da frente de seu casebre a poucos metros da venda. Francisca era a personificação da miséria de São Raimundo. Mas, diferente dos outros que apenas sofriam, ela aprendera a sobreviver das migalhas que caíam da mesa dos poderosos. Sua língua era sua arma e seu ganha-pão. Ela vendia fofocas, segredos de alcova e, quando a oportunidade surgia, vendia gente. A velha vira os 4 cavaleiros chegarem. Seus olhos, pequenos e escuros como contas de rosário, não perderam nenhum detalhe. Viu as armas pesadas fazendo volume sob os gibões de couro. Notou o jeito felino de andar, sempre alerta, diferente do passo arrastado dos sertanejos locais. E mais importante, viu a quantidade de mantimentos sendo carregada para fora da venda. Farinha que daria para alimentar a vila inteira por dias estava sendo amarrada nos cavalos daqueles estranhos. Francisca largou a vassoura e se aproximou da venda, fingindo interesse em alguma mercadoria exposta na janela. Seus ouvidos, treinados em anos de mexerico, captaram a conversa final. Ouviu a pergunta sobre a volante, a menção ao coronel Firmino, e então, pela fresta da porta, ela viu o brilho do ouro na mão de Saracura. O coração da velha disparou no peito magro, não por medo, mas por uma ganância súbita e avassaladora. Aqueles não eram vaqueiros, eram cangaceiros, eram homens de Lampião. A certeza bateu nela como um raio. O homem que o coronel Firmino mais odiava e temia no mundo tinha enviados ali, na sua vila, comprando comida com ouro que certamente fora roubado de algum cidadão de bem, como o coronel. Na mente distorcida de Francisca, moldada por anos de submissão ao poder local, não havia espaço para ver Lampião como um justiceiro. Para ela, o mundo se dividia entre os que tinham poder e os que não tinham. O coronel Pedra Dura tinha o poder real, o poder que dava e tirava a vida ali em São Raimundo. E o coronel pagava muito bem por informações sobre o bando de Lampião. Pagava em dinheiro, em comida, em favores. Francisca fez as contas rapidamente. Entregar aqueles 4 homens poderia render-lhe mais do que ela ganhara na vida inteira lavando roupa e vendendo ovos. Talvez o coronel lhe desse uma saca daquela farinha que ele escondia, ou quem sabe, em sua infinita bondade, lhe permitisse pegar água no açude principal sem pagar a taxa humilhante.
A ironia de trair os homens que planejavam quebrar o monopólio do coronel para ganhar migalhas do próprio coronel não passou pela cabeça dela. A fome e a ambição imediata cegavam qualquer noção de lealdade de classe. Os 4 cangaceiros terminaram de amarrar a carga. Saracura montou, deu uma última olhada desconfiada ao redor da praça vazia e fez um sinal para os companheiros. Eles partiram a galope, levantando poeira em direção à serra, certos de que haviam cumprido a missão com discrição e sucesso. Levavam comida para o bando e a notícia de que o caminho para a vingança contra o coronel Pedra Dura estava aberto. Mal a poeira dos cavalos assentou, Francisca Macambira entrou em ação. Não havia tempo a perder. Se aqueles homens estavam comprando tanta comida, o bando principal não devia estar longe. E se eles estavam perguntando sobre o coronel e a volante, algo grande estava para acontecer. Ela precisava vender aquela informação antes que ela perdesse o valor. A velha correu para os fundos de sua casa, onde mantinha uma jumenta idosa e teimosa, tão sofrida quanto a dona. Com gestos afobados, jogou um pelego sobre o lombo do animal e montou, suas pernas finas batendo nas costelas da montaria para fazê-la andar. "Vamos, sua peste", sibilou ela. "Hoje a gente vai ficar rica ou morrer tentando." Francisca não tomou o caminho da serra. Ela virou a montaria na direção oposta, pegando a estrada poeirenta que levava à cidade vizinha de Vila Bela, onde ficava o destacamento da força policial mais próximo e onde o coronel Firmino mantinha sempre alguns de seus capangas de confiança conversando com o delegado. Ela sabia exatamente a quem procurar. O sargento Militão, um homem conhecido por sua brutalidade e por estar na folha de pagamento do coronel Pedra Dura, certamente lamberia os beiços com a notícia que ela levava. Enquanto a jumenta trotava penosamente sob o sol escaldante, Francisca já gastava o dinheiro da recompensa em sua mente. Não pensava nos homens que seriam caçados e mortos por causa de sua língua. Não pensava que, ao fazer isso, ela estava ajudando a manter o sistema que a oprimia. Pensava apenas no tilintar das moedas e no sorriso de aprovação do coronel Firmino, o deus cruel daquela terra esquecida. A traição estava em marcha, lenta e montada num jumento, mas mortal como o veneno da cobra coral. O sol já iniciava sua lenta descida no oeste, quando a jumenta de Francisca Macambira, coberta de espuma e poeira, trotou penosamente pelas ruas de Vila Bela. A velha sentia cada osso do corpo reclamar do esforço da montaria, mas a febre do ouro em sua mente anestesiava a dor física. Ela se dirigiu diretamente ao destacamento policial, um prédio caiado de azul que cheirava a suor azedo e fumo de rolo. O sargento Militão estava sentado na varanda, as botas sobre a mesa, limpando as unhas com uma faca de ponta. Militão era um homem corpulento, de bigode vasto e olhos que brilhavam com uma crueldade casual. Ele não era apenas um policial do Estado. Na prática, era o cão de guarda mais leal do coronel Firmino Pedra Dura. Seu salário vinha do governo, mas sua cachaça boa, suas mulheres e seu poder vinham do coronel. Manter a ordem na região significava, antes de tudo, manter os interesses de Pedra Dura intocados. "Sargento! Sargento Militão!" grasnou Francisca, desmontando com dificuldade. "Tenho notícia quente, notícia que vale ouro." Militão ergueu uma sobrancelha, sem tirar os pés da mesa. Conhecia a velha de outras negociatas menores. "Se for fofoca de chifre, dona Francisca, volte para sua vassoura. Hoje não tô para conversa fiada. Não é chifre, sargento, é cangaço. É gente graúda do bando de Lampião." As botas de Militão caíram no chão com um baque seco. Ele se inclinou para a frente, o interesse aguçado instantaneamente. "Desembucha, velha, e cuidado para não mentir, que minha paciência é curta." Francisca, trêmula de excitação e medo, despejou tudo. Falou dos 4 homens em São Raimundo, dos cavalos bons demais para vaqueiros, da compra exagerada de mantimentos.
E então jogou a cartada final, o detalhe que ela sabia que selaria o negócio. E pagaram com ouro, sargento, moeda de libra esterlina brilhando que só o sol. Vaqueiro pé de chinelo não anda com ouro gringo no bolso. E perguntaram muito. Perguntaram se a volante estava por perto e onde andava o coronel Firmino. Estavam farejando o rastro do coronel, sargento, tenho certeza. Militão levantou-se, um sorriso predatório se formando sob o bigode. Cangaço na área era problema, mas Cangaço perguntando pelo coronel Pedra Dura era oportunidade. Se ele pegasse esses homens antes que eles fizessem alguma besteira contra o coronel, a recompensa seria gorda. Firmino pagava muito bem a quem protegesse seu couro. 4 homens, e saíram há quanto tempo? Umas 2 horas, sargento. Pegaram a estrada da serra, voltando para o buraco de onde saíram. Militão gritou ordens para dentro do destacamento. Em minutos, 10 soldados da volante, homens calejados em caçadas humanas na Caatinga, estavam montados e armados até os dentes com fuzis Mauser e mosquetões. "Você vem junto, velha", ordenou Militão, jogando um saco de moedas de prata para Francisca, um adiantamento que fez os olhos dela brilharem. "Vai mostrar onde viu eles pela última vez. Se a pista for quente, tem mais disso na volta. Se for fria, você volta a pé e sem dente na boca." A volante partiu a galope, uma nuvem de poeira e intenções assassinas cortando o sertão. Francisca ia na garupa de um soldado, segurando-se como podia, o coração batendo no ritmo da ganância realizada. Enquanto isso, na estrada que serpenteava em direção à serra, os 4 cangaceiros seguiam num trote despreocupado. O sol do fim de tarde tingia a Caatinga de dourado e vermelho, e uma brisa ligeira começava a aliviar o calor sufocante do dia. A missão fora um sucesso na avaliação deles. Tinham comida para semanas e a informação crucial de que o coronel Firmino estava intocado em sua fazenda, vulnerável ao ataque surpresa que Lampião planejava. "Capitão Virgulino vai gostar de saber que o caminho está limpo", comentou Zé Sereno, ajeitando a carga de charque na garupa. "Com a barriga cheia e a notícia boa, a gente cai matando em cima daquele coronel desgraçado antes da lua cheia. Tô doido pra ver a cara do Pedra Dura quando a gente abrir as comportas do açude dele", riu Quina, o mais jovem. "O povo de São Raimundo vai beber água limpa pela primeira vez em anos." Saracura, no entanto, sentia uma inquietação crescente. A lembrança da moeda de ouro entregue na venda de Tobias voltava à sua mente como um mosquito zumbindo no ouvido. Teria sido um erro? Teria alguém notado? Ele olhava para os lados, perscrutando o mato denso de Xique-Xique e Mandacaru, seu instinto de sobrevivência, afiado nos anos de volante e cangaço, começando a apitar. "Vamos apertar o passo", disse Saracura, esporando o cavalo. "Não gosto dessa calmaria. Tô sentindo cheiro de macaco no ar." Eles estavam entrando num trecho conhecido como Garganta do Diabo, onde a estrada se estreitava entre 2 paredões de rocha bruta, um local perfeito para uma emboscada. Foi ali que o destino traçado pela língua de Francisca Macambira os alcançou. Militão conhecia o terreno como a palma da mão. Ele havia posicionado seus homens no alto das pedras, invisíveis e mortais. Quando os 4 cangaceiros entraram no desfiladeiro, o sargento deu o sinal. O silêncio do sertão foi estilhaçado por uma saraivada de tiros. O eco dos fuzis Mauser ribombou nas pedras, transformando a Garganta do Diabo num caldeirão de barulho e chumbo. Zé Sereno, que segundos antes sonhava com a justiça para o povo, foi o primeiro a cair. Uma bala o atingiu em cheio no peito, derrubando-o do cavalo sem que ele tivesse tempo de sacar a arma. Seu sonho de ver o povo bebendo a água do coronel morreu ali, na poeira da estrada. "Emboscada!" gritou Saracura, puxando o cavalo para trás da única proteção disponível, uma grande rocha na beira da estrada. Candeeiro tentou fazer o mesmo, mas um tiro lhe acertou a coxa, rasgando carne e músculo.
Ele gritou de dor, caindo do cavalo e se arrastando para perto de Saracura, deixando um rastro de sangue na terra seca. "Estão cercando a gente! São muitos!" berrou Kina, que havia saltado do cavalo e se abrigado atrás de um tufo denso de macambira, disparando seu revólver inutilmente contra os vultos no alto das pedras. A situação era desesperadora. Eram 4 revólveres contra 10 fuzis em posição vantajosa. As balas picavam a pedra ao redor de Saracura, lançando lascas de rocha em seu rosto. Ele olhou para Zé Sereno morto no meio da estrada e para Candeeiro sangrando profusamente ao seu lado. O plano de Lampião estava em ruínas. O coronel Pedra Dura não seria pego de surpresa. Ao contrário, agora ele saberia que o bando estava por perto e com más intenções. "Kina!" gritou Saracura, sua voz rouca sobrepondo-se ao tiroteio. "Você é o mais ligeiro. Tenta sair pelo mato. Corre para o acampamento." "Não vou deixar vocês aqui, Saracura", retrucou o rapaz, recarregando o revólver com mãos trêmulas. "É uma ordem, diabo. Alguém tem que avisar o capitão que o plano gorou. Avisa que fomos traídos. Tem dedo de X9 nessa história. Corre, Kina, corre pela sua vida e pela nossa vingança." Kina hesitou por um segundo, olhando para os companheiros encurralados. Então, com o coração pesado, ele se abaixou e correu, embrenhando-se na caatinga espinhosa como um bicho do mato, ignorando os espinhos que rasgavam sua roupa e sua pele. Alguns tiros foram disparados em sua direção, mas ele sumiu na vegetação densa. Saracura gastou suas últimas balas, dando cobertura à fuga de Kina. Quando o percursor do revólver estalou no vazio, ele soube que era o fim. Candeeiro já estava quase desmaiado pela perda de sangue. Continuar resistindo seria suicídio, e ele precisava manter Candeeiro vivo, nem que fosse para sofrer nas mãos da volante. "Parem de atirar!" gritou Saracura, jogando o revólver vazio para longe e levantando as mãos. "A gente se entrega! Tem um homem ferido aqui precisando de ajuda!" O tiroteio cessou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado que o barulho das armas. Militão e seus soldados desceram das pedras, cautelosos, armas apontadas. O sargento tinha um sorriso triunfante no rosto suado. "Olha só o que pescamos hoje, rapaziada!" zombou Militão, chutando o corpo de Zé Sereno para ter certeza de que estava morto. "O coronel Pedra Dura vai ficar muito satisfeito com esse presente." Os soldados caíram em cima de Saracura e Candeeiro, amarrando-os com cordas de couro cru, apertando os nós até cortar a circulação, sem nenhuma delicadeza com o ferimento de Candeeiro. Foi então que Saracura viu. Saindo de trás da linha dos soldados, montada na garupa de um cavalo da polícia, estava a velha Francisca Macambira. Ela olhava a cena com uma mistura de medo e fascínio mórbido. Militão caminhou até ela e jogou outro saco de moedas, este mais pesado, no seu colo. "Serviço bem feito, velha. O coronel vai saber que foi você quem trouxe a notícia." Saracura cruzou o olhar com Francisca. Seus olhos, normalmente astutos, agora queimavam com um ódio frio e profundo. Ele gravou cada ruga, cada traço daquele rosto traidor. A velha encolheu-se sob o olhar do cangaceiro, apertando as moedas contra o peito como se fossem um escudo. "Foi ela!" sussurrou Saracura para si mesmo, a compreensão amarga descendo por sua garganta. A velha da venda. A curiosa que ele havia ignorado. A noite caiu sobre a garganta do diabo. A volante iniciou a marcha de volta para Vila Bela, levando um cangaceiro morto atravessado numa cela e 2 prisioneiros que seriam torturados até revelarem a localização exata de Lampião. Francisca Macambira voltava para a casa rica, sem saber que a moeda que ela havia recebido não comprava apenas pão e farinha, mas também uma sentença de morte que já estava sendo redigida no tribunal do cangaço. Na caatinga escura, Kina corria desesperado, levando a notícia que acordaria a fúria adormecida do rei do cangaço. O plano de justiça social havia falhado, mas a hora da vingança estava apenas começando. A noite na caatinga não é feita apenas de escuridão. Ela é um manto vivo de sons e perigos.
Para Quina, correndo desesperado pelo mato fechado, a noite era um inimigo a mais. Seus pulmões queimavam como se tivessem engolido brasa, e os espinhos de Jurema e Xique-Xique rasgavam suas roupas e sua pele, desenhando mapas de sangue em seus braços e rosto. Ele não sentia dor, apenas o pânico cego e a responsabilidade esmagadora de ser o portador da desgraça. Atrás dele, o eco dos tiros na garganta do diabo já havia morrido, substituído pelo silêncio agourento que precede o luto. A imagem de Zé Sereno caído na poeira, o peito aberto pela bala de fuzil, e os gritos de Candeeiro sendo arrastado pelos soldados de Militão martelavam em sua mente. Ele corria contra o tempo, guiado apenas pelo instinto e pela posição das estrelas, tentando alcançar o refúgio na serra antes que suas forças se esvaíssem por completo. No acampamento, a espera tornara-se angustiante. O sol havia se posto há horas e a lua minguante subia no céu, lançando sombras fantasmagóricas sobre as pedras da grota. Lampião não dormia. Sentado em sua pedra de vigília, ele limpava o mecanismo do seu rifle Winchester com movimentos automáticos, mas seus sentidos estavam voltados para a mata. O atraso dos 4 homens não era bom sinal. No cangaço, a pontualidade é irmã da sobrevivência. Maria Bonita aproximou-se, trazendo uma caneca de café ralo, o último do estoque. Ela não precisava perguntar nada. Conhecia o marido e sabia ler a tensão em seus ombros rígidos. Eles são experientes, Virgulino, disse ela suavemente. Saracura sabe se esconder e Candeeiro conhece esses caminhos como a palma da mão. Talvez tenham decidido esperar a lua baixar. Lampião aceitou o café, mas não bebeu. Seus olhos, um real e o outro de vidro, perscrutavam a escuridão. Não é a lua que me preocupa, Maria. É o silêncio. O sertão tá quieto demais hoje. É silêncio de tocaia. Foi então que ouviram. Não o tropel de cavalos esperado, mas um som de algo quebrando o mato, uma respiração ofegante e desesperada que se aproximava. Corisco, que cochilava perto da fogueira quase extinta, saltou com o punhal na mão num reflexo instantâneo. Sentinelas engatilharam suas armas. "Quem vem lá?" gritou um dos vigias. "Sou eu! Quina! Pelo amor de Deus, não atirem!" A voz saiu estrangulada, quase um soluço. O rapaz despencou na entrada da grota, exausto, as pernas finalmente cedendo. Lampião foi o primeiro a chegar a ele, segurando-o pelos ombros antes que ele batesse o rosto no chão. A luz da fogueira revelou o estado deplorável do mensageiro. Roupas em frangalhos, rosto coberto de sangue seco e poeira, olhos arregalados pelo terror recente. "O que aconteceu, rapaz?" A voz de Lampião era calma, mas tinha a dureza do aço. "Cadê os outros? Cadê a comida?" Quina tentou falar, mas só conseguiu tossir. Maria Bonita trouxe água e ele bebeu sofregamente, engasgando. O bando inteiro acordara e formava um círculo silencioso ao redor deles. "Emboscada, capitão." Quina finalmente conseguiu articular, as lágrimas abrindo caminhos limpos em seu rosto sujo. Na garganta do diabo, a volante do sargento Militão. Eles sabiam que a gente ia passar. Estavam esperando nas pedras. Um murmúrio de choque percorreu o bando. Lampião permaneceu imóvel, segurando o olhar do rapaz. "Quem caiu?" "Zé Sereno morreu na hora, capitão. Tiro no peito." "Nem sofreu." Quina soluçou mais forte. "Candeeiro tomou um tiro na perna. Estava sangrando muito. Saracura gastou as balas para eu poder fugir. Eles pegaram os 2 vivos, levaram para Vila Bela." Lampião soltou Quina devagar e levantou-se. O silêncio na grota tornou-se sepulcral. A perda de homens era parte da vida que escolheram, mas a forma como aconteceu, uma emboscada perfeita, numa missão simples de reconhecimento. "Como eles sabiam?" perguntou Lampião, a voz perigosamente baixa, dirigindo-se não a Quina, mas à noite. "Nós fomos discretos. Ninguém sabia dessa rota além de nós." Quina,
Recuperando o fôlego, levantou a cabeça. O brilho do ódio substituiu o medo em seus olhos. Teve uma coisa, capitão. Quando a gente estava na venda do seu Tobias, Saracura pagou com 1 libra de ouro e tinha uma velha lá fora. Uma velha magra, cara de bruxa, varrendo a rua. Ela viu o ouro. Eu vi o jeito que ela olhou. Lampião parou de andar. O detalhe do ouro. A moeda que deveria comprar comida agora comprava a desgraça. E depois, insistiu Lampião, quando a volante pegou Saracura e Candeeiro, eu estava escondido no mato. Eu vi. A velha estava lá, capitão, na garupa de um soldado, e eu vi o sargento Militão jogando um saco de dinheiro para ela. Ela ria, capitão. Ria com o dinheiro na mão enquanto levavam nossos companheiros para a tortura. A revelação caiu como um raio. Não fora um azar, não fora um rastro mal apagado. Fora traição, a mais baixa e vil traição, nascida da ganância de quem vive na miséria. Lampião caminhou até a beira da grota e olhou para a direção onde ficava São Raimundo e, além dela, a fazenda do coronel Pedra Dura. Seu grande plano, o ataque que libertaria a água e a comida para o povo, estava arruinado. O coronel agora estaria em alerta máximo, suas defesas reforçadas. O elemento surpresa, crucial para enfrentar o poderio de Firmino, havia evaporado. E tudo por causa de uma língua frouxa. Tudo por causa de uma velha que preferiu as moedas do opressor à lealdade de classe. O capitão Virgulino, que se virou para o seu bando, não era mais o estrategista que planejava justiça social. Era o Lampião das lendas, o rei do cangaço, cuja fúria fazia o sertão tremer. Seu rosto estava transformado, uma máscara de ódio frio e determinação letal. O olho bom brilhava com uma intensidade que fez até os cangaceiros mais antigos recuarem um passo. Uma velha... cuspiu Lampião, a palavra saindo como um veneno. Uma velha vendeu a vida de Zé Sereno, a liberdade de Saracura e Candeeiro e a fome de toda aquela gente de São Raimundo por um punhado de prata do coronel Firmino. Ele sacou seu punhal, a lâmina longa e fina refletindo o luar. O plano da fazenda está cancelado. O coronel Firmino vai ter que esperar. Hoje, a justiça do cangaço tem outro endereço. Corisco aproximou-se, o sorriso cruel já desenhado no rosto. Ele entendia aquela linguagem. Para onde vamos, capitão? Vila Bela, resgatar os meninos? Vila Bela pode esperar o amanhecer. Os soldados vão estar cansados e bêbados de comemorar. Antes disso, temos uma conta para acertar. Uma conta de sangue e língua. Lampião guardou o punhal com um golpe seco na bainha. Arriem os cavalos. Preparem as armas, vamos para São Raimundo. Maria Bonita tentou intervir, prevendo o banho de sangue. Virgulino, a vila está cheia de inocentes. O povo lá já sofre tanto na mão do Pedra Dura. Lampião olhou para ela, e pela primeira vez Maria viu que não havia espaço para compaixão naqueles olhos naquela noite. Inocente é quem não tem culpa no cartório, Maria. Quem vê a traição e cala, consente. Aquela vila produziu a víbora que nos mordeu. Se o povo de lá aceita comer as migalhas do coronel Firmino e vender a alma por trocado, então eles escolheram o lado deles. Ele subiu na sua pedra novamente, dirigindo-se a todo o bando, sua voz ecoando poderosa na madrugada. Escutem bem! Hoje o sertão vai aprender uma lição que não está nos livros. Vai aprender que trair Lampião custa mais caro que qualquer ouro do mundo. O coronel Firmino usa a fome para controlar o povo. Eu vou usar o medo para ensinar lealdade. Ele apontou na direção da vila adormecida. Quero essa velha, quero ela viva. Ela gosta de usar a língua para ganhar dinheiro, pois hoje a língua dela vai ser a causa da morte dela. Ninguém mata ela antes de mim. Entenderam? Um coro de "Sim, capitão!" respondeu, carregado de adrenalina e sede de vingança. Em minutos, o acampamento foi desmontado. 22 cangaceiros, liderados por um homem que agora era pura fúria, montaram em seus cavalos. O bando partiu a galope sob a luz da lua minguante.
O som dos cascos batendo na terra seca era como um tambor de guerra. Eles não eram mais libertadores indo quebrar as correntes do coronel Pedra Dura. Eram anjos vingadores, cavalgando para punir um pecado que Lampião considerava pior que qualquer outro: a traição entre os iguais. São Raimundo dormia, ignorante do furacão que se aproximava. Francisca Macambira dormia em sua cama de palha, sonhando com as moedas de prata escondidas sob o colchão, sem saber que havia assinado sua sentença de morte. A madrugada avançava, e com ela a certeza de que o sol nasceria sobre um cenário de horror, onde a justiça de Lampião seria escrita com sangue na praça da Vila Esquecida. A madrugada ainda era um borrão de tinta azul escura no céu, quando o chão de São Raimundo começou a tremer. Não era um terremoto, mas algo igualmente devastador para aquela gente simples. O tropel de 22 cavaleiros do cangaço rompendo o silêncio da caatinga. O bando de Lampião não chegou como ladrões na noite. Chegaram como uma tempestade bíblica. Gritos de "Acorda, povo!" e disparos de rifle para o alto estilhaçaram o sono da vila. Portas de taipa foram chutadas, janelas escancaradas. Homens, mulheres e crianças foram arrastados de suas camas, empurrados para a praça central, ainda tontos de sono e trêmulos de terror. Tochas foram acesas, lançando sombras dançantes e avermelhadas sobre as paredes de barro, dando à cena um aspecto infernal. No centro da praça, montado em seu cavalo baio, Lampião aguardava. Sua figura era imponente, o chapéu de couro adornado refletindo a luz das chamas, o olho bom varrendo a multidão aglomerada como um farol de julgamento. O silêncio que se abateu sobre a praça, quebrado apenas pelo choro abafado de algumas crianças, era mais pesado que o calor do dia. Lampião desmontou devagar, o rifle Winchester descansando na dobra do braço. Ele caminhou entre o povo, que se encolhia e abria caminho, ninguém ousando encarar o rei do cangaço. "Eu não vim aqui roubar o pouco que o coronel Pedra Dura deixou para vocês." A voz de Lampião cortou o ar frio da madrugada, calma, mas carregada de ameaça. "Eu vim buscar o que é meu por direito. Eu vim buscar justiça." Ele parou no meio da praça, perto do velho juazeiro que servia de ponto de encontro para as conversas da tarde. "Ontem, 4 dos meus homens estiveram aqui. Vieram comprar comida com dinheiro bom, ouro que a gente tomou dos ricos para gastar aqui. Eles não fizeram mal a ninguém, mas alguém aqui fez mal a eles." Lampião cuspiu no chão poeirento. Uma língua suja, uma língua que prefere lamber as botas do coronel Firmino a ser leal com sua própria gente, vendeu meus companheiros para o sargento Militão. Zé Sereno tá morto, com o peito aberto de bala. Saracura e Candeeiro tão presos, sendo torturados agora mesmo. E tudo por causa de um punhado de moedas. Ele ergueu o rifle e disparou um tiro para o alto, fazendo a multidão gritar e se encolher. "Quina!" chamou Lampião. O jovem cangaceiro, ainda com as roupas rasgadas da fuga, adiantou-se. Seus olhos varreram os rostos pálidos dos moradores até pararem numa figura que tentava se esconder atrás de um grupo de mulheres. "É ela, capitão!" A de vestido azul desbotado. A velha da venda. A multidão, num movimento instintivo de autopreservação, afastou-se de Francisca Macambira. Ela ficou isolada no meio da praça, pequena, magra, tremendo como uma folha seca ao vento. Lampião caminhou até ela. A velha caiu de joelhos, juntando as mãos em súplica. "Pelo amor de Deus, capitão Virgulino, eu sou uma pobre viúva. Eu não fiz nada." "Mentira tem perna curta no meu sertão, dona Francisca", disse Lampião, sua voz fria como gelo. "E a sua língua é comprida demais." Corisco aproximou-se e, com um puxão violento, arrancou a bolsa de pano que Francisca trazia amarrada na cintura. Ele virou a bolsa e as moedas de prata do sargento Militão caíram no chão, tilintando na terra batida. O brilho da traição era inconfundível sob a luz das tochas. "Tá aqui o preço do sangue do Zé Sereno", disse Lampião, chutando as moedas com desprezo.
Dinheiro maldito do coronel Pedra Dura, pago para uma de vocês trair quem luta contra ele. Vocês acham que o coronel se importa se vocês vivem ou morrem? Ele usa a fome de vocês e agora usou a ganância dessa velha para me atingir. Lampião agarrou Francisca pelos cabelos grisalhos, forçando-a a olhar para ele. Os olhos da velha estavam arregalados de terror absoluto. Eu ia libertar a água do açude para essa vila. Eu ia abrir os armazéns do coronel para vocês comerem. Mas a senhora, Dona Francisca, preferiu vender nossa posição. Agora, a senhora vai pagar com a mesma moeda que usou para negociar, a sua língua. Francisca tentou gritar, mas o som morreu em sua garganta. Corisco e outro cangaceiro seguraram os braços da velha, imobilizando-a. Lampião sacou seu punhal de sangrar, a lâmina afiada brilhando. «Abre a boca, velha traidora!» ordenou Lampião. Diante da recusa aterrorizada, Corisco apertou a mandíbula de Francisca com força bruta, forçando-a a abrir a boca. O povo da vila desviou o olhar, incapaz de testemunhar o que viria a seguir. Com um movimento rápido e preciso, aprendido em anos de lida com gado e gente, Lampião agarrou a língua da velha e, num golpe seco do punhal, cortou-a fora. Um jorro de sangue encheu a boca de Francisca, que engasgou num grito mudo e gorgolejante. Lampião jogou o pedaço de carne no chão, perto das moedas de prata. Essa língua nunca mais vai vender a vida de homem nenhum. Mas a justiça de Lampião ainda não estava completa. Ele fez um sinal para o juazeiro. Uma corda já havia sido preparada por Mergulhão, balançando no galho mais alto. Ainda sangrando profusamente pela boca mutilada, Francisca foi arrastada até a árvore. O laço foi passado em torno de seu pescoço fino. Não houve tempo para últimas palavras, pois ela já não as tinha. Com um puxão forte de 3 cangaceiros, o corpo da velha foi içado. Ela se debateu por alguns segundos, as pernas chutando o ar, o sangue escorrendo pelo queixo, até que o pescoço estalou e ela pendeu, inerte, um pêndulo macabro na aurora que se aproximava. O sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue, iluminando a cena dantesca na Praça de São Raimundo. O corpo de Francisca Macambira balançava suavemente ao vento da manhã, suas moedas da traição espalhadas no chão abaixo dela. Lampião montou em seu cavalo e olhou para a população aterrorizada. «Olhem bem para ela», disse ele, sua voz ecoando na praça silenciosa. «Isso não é crueldade, isso é a lei do sertão. Quem fecha com o opressor e trai o oprimido encontra esse fim na minha mão. O coronel Firmino pode ter o dinheiro e a polícia, mas eu tenho a justiça do meu punhal». Ele apontou para o corpo pendurado. «Que ela fique aí até apodrecer, para lembrar a todos vocês que a língua que serve a 2 senhores acaba cortada. E digam ao coronel Pedra Dura que o ouro dele comprou essa morte, mas não vai comprar a segurança dele. Eu tô chegando». Com um gesto de mão, Lampião deu a ordem de partida. O bando galopou para fora da vila, deixando para trás o cheiro de sangue e o aviso brutal. Eles agora seguiam para Vila Bela. Havia companheiros para resgatar e uma volante para enfrentar. São Raimundo ficou para trás, mergulhada num silêncio chocado, sob a sombra do juazeiro que agora ostentava o estandarte da justiça cangaceira. A guerra no sertão continuava. E naquela manhã, Lampião havia escrito mais um capítulo sangrento em sua lenda, provando que em sua terra sem lei, a traição era o único pecado sem perdão. O plano original havia mudado, mas a guerra contra os coronéis e a defesa brutal de seu código de honra permaneciam, inabaláveis como a própria Caatinga.